Você se lembra de Matrix? Na Matrix, em algum momento do futuro, as máquinas venceram a guerra contra a humanidade e nos aprisionaram para se alimentar da nossa bioenergia, seja lá o que isso quer dizer. Mas você sabia que 20 anos depois, nós estamos vivendo em uma Matrix? Na verdade, em pequenas Matrix. Olha, eu não estou falando dessas teorias de conspiração que nós vivemos numa simulação. Quer saber do que eu estou falando? Então fica na linha e vamos aprender um pouco. Você quer saber o que é Matrix? Eu sei que para alguns de nós, os nativos digitais, a informação está ali, a um clique de distância. Mas nem sempre foi assim. Na minha época de escola, por exemplo, se eu tinha alguma dúvida, ou eu perguntava para um especialista, que geralmente era a professora, ou eu ia na biblioteca. E nem sempre essas informações estavam disponíveis. Mas aí veio a internet, e com ela, muita informação. Mas informação não é nada se ela não estiver disponível. Imagine a informação num labirinto gigante e que ninguém conseguisse encontrar. Assim era a internet nos seus primórdios. Era muito difícil achar uma página com a informação que você queria. Até que veio o Google. O algoritmo de busca do Google conseguia indexar toda a internet e transformava aquilo de fácil acesso. Pense nisso como um sumário de um livro. Foi como se o Google destruísse o labirinto e construísse estradas que pavimentaram a informação até quem precisava delas. E de repente, não existia mais dúvidas. Se tínhamos um questionamento, pegávamos nossos celulares, entrávamos em nossos computadores, acessávamos o Google e voilá, ali estava a informação. E de graça. Opa, será que era realmente de graça? Para responder essa pergunta, temos que rebobinar um pouco e voltar lá para onde o Google não dava lucro. Sim, a gigante e poderosa hoje Google era uma empresa que não dava lucro. Fundada em 1998, a Google logo deixou seus concorrentes para trás e se tornou o buscador padrão da internet. Esse fenômeno foi tão grande que logo expressões tomaram de conta do nosso cotidiano, como dar um Google. Mas esse estrondoso sucesso não se transformou em lucro para os seus fundadores. E esses fundadores eram contra vender publicidade no local das buscas. E eram mais contra ainda cobrar dos usuários. E aí se formou o maior paradoxo do início da internet. Nós tínhamos o site mais acessado, que não dava lucro a quem criou. Mas tudo isso ia mudar em abril do ano 2000, quando a lendária economia da internet começou o seu caminho para a recessão. E de repente, o jardim do Éden, que era as empresas.com, se tornou o epicentro de um terremoto e devastação financeira. Internet stocks drove a powerful surge on Wall Street today. Period where money was growing on freeze, which is totally cool while it's going up. There has to be a greater fool than you that buys it, or the whole thing collapses. Well, ultimately, you run out of greater fools. After what they are already calling Black Friday, they are and sent the Dow and the Nasdaq plummeting. It was the worst single-day point loss ever for both exchanges. A crise, que ficou conhecida como bolha da internet, levou muitos investidores a duvidarem da capacidade do Google de se tornar lucrativo. Não dava mais para a Google viver de críticas positivas e do sucesso com seus usuários. Era preciso uma solução, e a Google achou isso na sua despensa. Desde o início das suas operações, a Google não era passivo em apenas mostrar os resultados das buscas, mas ela coletava informações que diziam a respeito de como essas buscas eram feitas. Esses dados armazenados, como o número de busca, a ortografia, até mesmo o tempo que você ficou olhando para uma determinada parte do site, eram chamados de dados colaterais. A princípio, todo esse subproduto de dados era coletado a esmo e não era usado para nada no Google. Até que um estudante de pós-graduação, Amit Patel, descobriu a mina de ouro que o Google estava sentado. O trabalho de Patel com essas entradas de dados convenceu que arquivos detalhados sobre cada usuário, pensamentos, sentimentos e interesses podiam ser construídos a partir de ondas desestruturadas que acompanhavam cada ação online. No início, todos esses dados foram usados apenas para melhorar o buscador da Google. Ou seja, os usuários forneciam seus dados comportamentais através das buscas e esses dados eram usados para melhorar a relevância do resultado das buscas. Mas tudo mudou com a crise financeira gerada pela bolha da internet. A Google precisava urgentemente gerar lucro.
E com isso a equipe de Patel, que agora se chamava AdWorks, recebeu a incumbência de gerar lucros. Ou seja, chegaram pro cara e disseram, te vira. E a solução encontrada pela AdWorks deu início à alteração da nossa realidade. Começou a criar as Matrix. E isso é chamado de capitalismo de vigilância. Has always worked by claiming things that live outside the marketplace, like innocent forests and mountainsides and rivers and fields, and dragging them into the market dynamic, turning them into commodities that can be sold and purchased. Turns out we're kind of out of territories to commodify. Google discovered what may be the last virgin wood. And that turns out to be our private experience. Mas como isso funcionava? Bem, a partir desse momento, a Google deixou de usar os dados comportamentais apenas para refinar o seu classificador e começou a mostrar resultados diferentes para cada pessoa, dado os dados comportamentais. Ou seja, a relevância de um resultado para mim é diferente para você. Os anúncios deixam de ser ligados a palavras-chave e começam a ser direcionados a cada indivíduo, de forma individualizada, baseada no seu perfil, criado a partir dos seus dados de comportamento. E é assim que damos adeus à realidade compartilhada e começamos a viver em várias realidades diferentes. O que eu vejo na internet não é mais o que você vê na internet. Para deixar isso um pouco mais claro, vamos fazer uma comparação com a vida real. Imagine que eu e você estejamos assistindo um jogo. Bem, nós estamos lá assistindo o jogo, estamos na torcida. E acontece um lance polêmico. Nós podemos ter as nossas visões diferentes. Eu posso imaginar que foi gol e você pode dizer que estava impedido. Mas nós estamos tendo a opinião após processarmos basicamente os mesmos dados: o barulho da torcida, o cheiro da comida, o sabor da bebida, a visão do campo. Ou seja, compartilhamos uma experiência de realidade única e interpretamos essa realidade. Isso já não existe mais na internet desde que a Google criou uma coisa chamada custo por clique. Na publicidade tradicional da internet, pré-Google, o anunciante era cobrado pela quantidade de vezes que seu anúncio era exposto no site, independente se ele tinha sido visto ou não. A Google mudou isso. Agora o anunciante passa a pagar apenas as vezes que o usuário clica no banner do assunto. A tecnologia inteligente do Google otimiza automaticamente os seus anúncios. E enquanto isso, ela continua aprendendo e se aperfeiçoando para entregar resultados ainda melhores. Para os anunciantes, isso foi mil maravilhas, porque eles agora só pagavam pela publicidade que realmente funcionava. Para os usuários do Google, bem, o resultado foi um pouquinho diferente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Para maximizar a receita, o Google precisa mostrar o anunciante com maior probabilidade de clicar. Veja, a maior probabilidade de você clicar é diferente da maior probabilidade de eu clicar. E é precisamente aqui que nos despedimos de uma realidade compartilhada e passamos a ter mundos online completamente diferentes para cada um. Pois não são apenas os anúncios. A própria pesquisa, o próprio resultado da pesquisa é influenciada pelo seu ou pelo meu gosto. Ou seja, os resultados de uma pesquisa que você faz não são os mesmos resultados da pesquisa que eu faço. E isso cria uma realidade diferente. Afinal, dentro desses resultados de pesquisa vão ter anúncios. E os anúncios precisam ser o quê? Precisam ser direcionados para que a pessoa que fez a pesquisa clique neles. Portanto, mostrar um site para você pode não ser a mesma coisa e não ter o mesmo resultado publicitário de mostrar esse site para mim. A Google criou uma máquina capaz de conhecer uma pessoa de tal modo que ela é programada a direcionar a publicidade no momento exato
que é mais propício de você clicar nela. Em outras palavras, a Google passou a ser capaz de ler nossas mentes e criar realidade que nos levam a um estado mental e emocional mais propensos a clicar nos links que ela quer que a gente clique. Mas qual o problema disso? Aonde está a alteração da realidade nisso tudo? São só propagandas, você diz. Veja, a grande maioria das fontes de notícias que nós consumimos vem de algoritmo de pesquisa, a maioria delas da Google. Se a Google mostra diferentes resultados para mim, diferentes resultados para você, a Google cria diferente realidade para você e uma diferente realidade para mim. Se isso não ficou bem claro, vamos a um exemplo. Imagine que vivamos em um país onde existe duas correntes políticas. Vamos lá, não é tão difícil de imaginar assim, né? Imagine que existe a política A e a política B. Imagine que você não tenha visto o debate. Você é A e você vai fazer uma busca procurando notícias sobre o debate. Então você coloca no Google quem venceu o debate entre A e B. O Google lhe conhece pelos seus comportamentos, pelos seus dados de buscas, por onde você andou, com quem você conversou. Ele tem um perfil montado de você. E ele sabe quais páginas mais propensas de você clicar. Quais são essas páginas? As páginas que dizem que o seu candidato A venceu o debate. E aí ele passa uma relação de dados, de notícias que tem a ver com A vencendo o debate. Agora imagine que outra pessoa, vamos chamar de distraído, também gosta de política, só que em vez de A, ele é apaixonado por B. E ele também não conseguiu ver o debate. Então ele vai e faz exatamente a mesma pergunta para a Google. Quem venceu o debate entre A e B? A Google também conhece o distraído, também sabe do viés político de distraído. E quais os sites ele vai mostrar? Os sites que tem maior probabilidade de distrair clicar nos anúncios. Que são o quê? Os sites que falam que B, e não A, como foi para você, venceu o debate. E aí nós temos duas realidades diferentes. Uma realidade onde A foi melhor e uma realidade onde B foi melhor. E tudo isso a Google faz em busca de lucro. Ou seja, a Google transformou nossa realidade em uma Matrix. Só que em vez de pilha, Para transformar um ser humano nisto. ela não transformou em dinheiro. Cada indivíduo tem sua própria Matrix. E essa Matrix é construída a partir do seu comportamento na internet. A Google já era muito boa em montar esses perfis e criar essas matrices individuais para cada um. Agora imagine quando nós passamos a andar com um aparelhinho digital que nos conecta 24 horas, nos diz onde nós estamos, qual médico frequentamos, qual busca fazemos, qual academia vamos, quanto tempo duramos na academia. Eu estou falando de celular. Isso só potencializou o poder que as Big Techs têm em construir realidades diferentes. You all know, but it now reaches far beyond online. Who's got an Alexa in their kitchen? Who's got a TV that listens? Who's walking down the street not only passing the CCTV cameras? Tudo que você faz, clica, curte, onde você anda, o quanto demora, tudo isso está sendo usado para transformar sua realidade e lhe vender anúncios. É imprescindível conhecer esse fato, para que você possa, como Neo, tomar a pílula vermelha e sair da Matrix. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Eu costumo pensar assim: imagine que você está no mundo real. Veja, se você for numa banca de revista e for comprar um jornal, e na hora que você chegar lá e disser, me dê um jornal de hoje, o vendedor lhe disser, espere, eu preciso saber para que time você torce, eu preciso saber qual a sua orientação política, eu preciso saber qual a sua orientação sexual, e você vai dizer, mas para quê? Não, porque eu vou montar um jornal de acordo com as suas necessidades, para você gostar das notícias. Você iria comprar esse jornal? Mas é assim que você vive cada vez que entra em uma rede social ou que pesquisa no Google. Para encerrar, a coisa fica mais assustadora quando a gente tem ideia de como as pesquisas indicam que as pessoas confiam em resultado de buscas. Nos Estados Unidos, 73% da população confia. E não há motivos para a gente não imaginar que esse seja o mesmo número ou até maior no Brasil. Bom,
Espero ter aberto um pouquinho os seus olhos. Hoje eu vou ficando por aqui, mas não esquece de deixar o like, de nos seguir, que isso ajuda um pouco o nosso trabalho. Um abraço, fui! O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neo. Disse que seria verdade. Pare. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Eu quero sair.